Parece que, assim, o Brasil é uma distopia, né? Eu fui conversar com um amigo meu, ele saiu do coma recentemente, né? Ele entrou em coma lá por volta de 2014, ele bateu a cabeça numa pia. E eu tava tentando explicar pra ele as coisas atuais. Ele só virou pra mim e falou: deixa eu entender, o cara que tá indo no Super Pop, agora com o Luciano Gimenez, ele é o presidente do Brasil, e ele tá tentando dar um golpe. Eu falei, não é ele que tá tentando dar um golpe, é o Sérgio Reis que tá tentando dar um golpe. Qual o Sérgio Reis? O cantor? É, o cantor ali. O cantor da panela velha que faz comida boa, é essa mesma. Ele foi lá e entrou em coma novamente. Meus amigos, antes de continuar, eu vou fazer um pedido claro, óbvio, direto e simples, tá? Pra manifestação andar, eu preciso de grana. Simples. Vocês viram o ato maravilhoso que rolou nesse último sábado? Ato pica. Gente, assim, 300 pessoas divulgando panfletaço, Constantino rasgando o cu, todos esses idiotas se ferrando. Então é o seguinte, manda pix pra gente tá precisando mesmo, é um pedido real. suporte@mbl.org.br. Outra coisa, vai aparecer aqui na tela a foto de algum famoso vestido nessa camiseta. Compre a camiseta também que você ajuda a manifestação e ainda leva ela pra casa. E assim, é o produto que mais vendeu na história do MBL. Então compre porque é foda, tá bom? Conto com você. Vamos à vaca fria. Pessoal, entendam uma coisa, tá? O governo Bolsonaro, ele vive de crise após crise, ele operar uma ideia que seja maior do que o governo em si e que traga um senso de urgência tão grande, que o seu público ele tem que abandonar todas as contradições do Bolsonaro para que eles tenham que se juntar nessa luta. Ou seja, o governo Bolsonaro é contraditório, o governo Bolsonaro mente o tempo todo, é um governo ruim, é um governo que não entrega. É um governo, por exemplo, que já está operando com inflação alta, aumento bizarro nos juros, com estouro de teto e atraso no pagamento de precatório para poder dar um Bolsa Família. Ou seja, ele não tem fundamento econômico algum. É o pior governo em termos de gestão econômica desde o início do Plano Real. Nem os governos petistas foram tão ruins nesse sentido, porque nem eles tentaram destruir os fundamentos da economia brasileira como o Paulo Guedes está fazendo. Então, o governo é ruim, é contraditório, se alia com o PT para salvar Lula, para salvar Flávio Bolsonaro, opera na impunidade. Então, como a contradição é grande, para ele manter a base militante, ele tem que criar uma grande causa. Foram várias grandes causas. A primeira, por exemplo, dos últimos 2 anos, para eu falar aqui, é a causa contra o combate ao Covid. Então você tem o negócio da cloroquina, você tem o negócio do tratamento precoce, de não fazer distanciamento social. Eles lutaram contra isso porque era uma armação globalista chinesa, aí depois a vacina não funciona, aí depois a vacina funciona, depois a vacina não funciona novamente. Ou seja, eles vão pegando as pessoas e colocando num estado tal de loucura que elas não conseguem refletir sobre a realidade em si, mas elas têm que ficar lidando com uma espécie de uma realidade alternativa dada pelo Bolsonaro, onde ele é sempre um perseguido. Aí a gente passou a ter o voto impresso. Aí voto impresso, não tem isso, voto impresso, e caiu o voto impresso na Câmara. Então, ou seja, não passou, não vai ter o que fazer com o voto impresso, vai ter só um discurso residual, e aí o Bolsonaro vai ficar sem causa, mas não. Qual é a terceira onda agora golpista do Bolsonaro para manter os vovôs e vovós alucinados dele absolutamente perdidos na causa? É agora a revolução do Sérgio Reis. E por que eles estão vindo? E você vai entender por que o Sérgio Reis, tá? Entendam um detalhe. O Bolsonaro está tentando gerar uma crise grande com o STF. E a tese, o insight dele é o seguinte: as pessoas não gostam do STF, as pessoas não confiam no STF, e não confiam e não gostam com razão do STF, esse é um ponto. Portanto, eu não vou polarizar com as instituições em si, eu vou polarizar com o STF, eu vou fulanizar, eu vou falar que é o Alexandre de Moraes, eu vou falar que é o Barroso, vou transformar eles em demônios, para que toda vez que uma pessoa se oponha ao meu projeto golpista, ela necessariamente esteja apoiando o projeto do STF. É a tese dele. Então, por exemplo, se você critica o Bolsonaro, você vira petista. É um maniqueísmo deles que faz com que as pessoas que seguem ele entendam tudo na base do se você não tá comigo, você tá com o Lula. Né? Mesmo o PT e o Bolsonaro operando nos bastidores o tempo todo. Então o que ele está fazendo é isso. Ele quer jogar toda essa pecha no STF para que ele leve à frente o projeto golpista, mantenha a turma dele alucinada e o jogo que segue. E aí eles pegaram, olha só que louco, depois da prisão do Roberto Jefferson, eles pegaram e estão endossando totalmente a tese do Sérgio Reis com sua manifestação no 7 de setembro. É uma manifestação com um caráter absolutamente golpista. Dá uma olhada nesse trecho do áudio do Sérgio Reis, onde você vê basicamente o que o cara quer. Eles vão receber um documento assim: vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem.
Vocês vão ter uma ordem. É assim que eu vou falar com o presidente do Senado. Isso é uma ordem. Se vocês não cumprirem 72 horas, nós vamos dar mais 72 horas, só que nós vamos parar o país. Já está tudo armado, o país vai parar. Tudo. Norte a sul, leste a oeste. Os plantadores de soja vão pôr as colheitadeiras na estrada. Ninguém pode andar, nem carro particular, nem ônibus. Todos estão sendo avisados. O ônibus que vier com passageiro vai ter que voltar para trás. Não vai trafegar ninguém nas estradas. Só vai ter ambulância, polícia, bombeiro, ou uma emergência, ambulância com emergência. Somente isso, mais ninguém. Vai parar o país. E enquanto o Senado não tomar essa posição que nós mandamos fazer, nós vamos ficar em Brasília e não saímos de lá até isso acontecer. Uma semana, 10 dias, um mês, e os caras bancando tudo, hotel e tudo, não gastam um tostão. E se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. E aí vem a pergunta que, assim, você ouviu esse áudio, você vai falar, deixa eu entender o negócio. É o Sérgio Reis mesmo que tá tendo um golpe? É esse cara da... É o Sérgio... Gente, é o Sérgio Reis. É o Sérgio Reis mesmo. Sabe o Sérgio Reis toca berrante, que cantava? Não me interessa se ela é coroa, panela... É esse cara. Não faz sentido nenhum o Sérgio Reis tentar dar um golpe de Estado. É uma coisa, assim, nonsense. Eu não consigo nem ficar indignado com uma tentativa de golpe de Estado do Sérgio Reis, porque pra mim ele é um vovô que tá senil. Ele tá absolutamente senil. Ele não tem ideia do que ele tá falando. E mais, a única grande coincidência que ele tem com o Bolsonaro, mesmo, é que ele era do Centrão quando ele foi parlamentar. O Sérgio Reis era um mamador quando foi deputado federal. Não era muito favorável ao impeachment da Dilma no começo, só pra vocês entenderem. E agora ele é um alucinado pra Bolsonaro. Nem sei, e acho que ele nem sabe direito o que ele tá fazendo. Ele incorreu numa série de crimes. As ameaças que ele tá fazendo podem colocar ele em cana, mas eu não acho que o STF deva... STF direto, colocar ele em cana. As ações que estão sendo tomadas pelo Sérgio Reis tem como objetivo, veja só, gerar uma vitimização dele e de outros agentes para falar, olha só, o Supremo está perseguindo quem tem liberdade de expressão, que é um discurso que muito liberal picareta vem comprando, tipo, olha só, eu vou ganhar uns likes aqui defendendo o Roberto Jefferson para ganhar apoio do gado, mas com outro argumento, tá? A gente sabe o que é isso, né? É a morte do movimento. Vocês devem ter visto vários desses caras no Twitter, vocês sabem do que eu tô falando, eu não vou falar aqui para não me indispor, mas é óbvio, aliás, é por isso que o movimento liberal no Brasil acabou, faliu, tá destruído. O que acontece sobre Sérgio Reis e essa turma? Eles vão agravando, vão tentar obter algumas prisões, e aí vão querer lotar o dia 7 de setembro baseado numa martirização desse tipo de liderança, enquanto isso o Bolsonaro vai subindo o tom contra o STF. O que precisa acontecer é que não pode ser o STF que reage o tempo todo a eles, não pode ser o Alexandre de Moraes, o ministro, o Alexandre, não pode ser ele. Os governadores, ao verem que tem um cara querendo trancar a estrada, os governadores têm que entrar com ação. Prefeitos, associações de classe, o MBL vai entrar com ação. A sociedade civil, não só o STF, tem que reagir ao bolsonarismo. E tem muita gente na sociedade civil que é covarde. Governadores são covardes, agentes políticos são covardes, todo mundo é covarde. O próprio governo do estado de São Paulo aqui, que é a oposição, quando o Bolsonaro tentou roubar a vacina daqui, coisa de 2 semanas atrás, quem foi correr mesmo pra entrar com a ação e se opôs pra valer foi o Rubinho com o Arthur, do MBL. Não foi o governo, veja bem, não tem veja bem. Se for deixar tudo na mão do STF, entendam, é o jogo que o Bolsonaro quer. Não pode dar ao Bolsonaro o que ele quer. O que precisa ser feito é todo mundo agir contra ele, a sociedade civil reagir e expelir o Bolsonaro, igual você aperta um furúnculo e sai. O Bolsonaro é um pus. A sociedade brasileira está inflamada e você tem que espremer esse pus e sair, esse bicho asqueroso, cheio de bactéria imunda que é o Bolsonaro, a família dele e esse universo de vovôs burros que talvez vejam no Sérgio Reis, vamos dizer assim, um catalisador. O Sérgio Reis é o boi maior, ele é a representação de todas as velhas e velhos de WhatsApp, ignorantes e irresponsáveis, filhos da puta, oportunistas que estão destruindo a porra do próprio país para poder aparecer. E por último, essa minha reflexão do Sérgio Reis termina com uma ideia sobre jovens e velhos, sobre briga geracional, tá? Porque estamos falando novamente uma bizarrice. O Sérgio Reis, ele é um líder revolucionário no Brasil.
E antigamente, jovens eram vistos como revolucionários. Você pega o Maio de 68, você pega o movimento que teve no Brasil ali de combate à ditadura, eram sempre jovens. E hoje, por que são velhos? Primeira coisa, o jovem, naquele período, a pirâmide demográfica era outra, era uma pirâmide, tinha muito jovem, muita efervescência. Eles acabavam até por número, dando o tom da formação da opinião pública e tinham essa energia que eles gastavam. Hoje a pirâmide é outra. Hoje você tem mais idoso do que jovem. Então os revolucionários e quem consegue influenciar nesse sentido são mais idosos do que os jovens. E não aconteceu aquilo que o Nelson Rodrigues falava, jovens envelheçam, porque os jovens são muito sonhadores e têm hormônios. Não, os velhos são mais irresponsáveis do que os jovens. Mas muito mais irresponsáveis do que os jovens. Os mais velhos, em vez de estarem dando exemplo e ajudarem a pacificar, e ajudarem a moralizar, não, eles estão participando de um golpe alucinado dado por um presidente imbecil. Tá? Não tenho vergonha nenhuma de falar. Nosso problema passa muito pelas gerações mais velhas que são um bando de aloprado. Aí você vai falar, pô, Renan, às vezes vai vir uma pessoa e mas eu tô aqui, eu não sou. Tudo bem, você é exceção. O Bolsonaro vai bem entre idosos. Os idosos de classe média são um problema a ser estudado, tá? Gente que tem Sérgio Reis como referência e Bolsonaro como líder não vai a lugar nenhum. Vocês estão destruindo o país para as próximas gerações. Esse é o meu recado, abraço para todos vocês.